Olá, feliz ano novo, né? Primeiro gravação pós-aniversário do canal Que Rola na Geronte. Se você não nos viu, ainda é tempo de desejar um ano bem bacana, bem especial. E nós estamos aqui no canal Que Rola na Geronte, continuando a nossa missão, que é trazer assuntos referentes à gerontologia, à geriatria, à longevidade, não é? A todos os assuntos que envolvem a questão da velhice. Hoje, eu, Marília, o Sérgio e o Carlos estamos juntos aqui para tratar de um assunto extremamente atual, extremamente importante quando nós falamos do tema da velhice e do envelhecimento. Antes de eu apresentar a nossa convidada, hoje está acontecendo um fenômeno na nossa equipe muito particular, que o Sérgio lembrou agora, né, Sérgio? Olha só, eu, a Marília, estou falando de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, estou aqui numa semana de férias na casa de uma amiga. O Carlos, vocês já sabem que está morando em Brasília, não é? E o Sérgio está na cidade que se chama Caldas, lá no interior de Minas Gerais, não é? Divisa quase com São Paulo. E a nossa convidada, Elisa Monteiro, que já já vou lhes apresentar, está falando do Rio de Janeiro. Portanto, São Paulo, Minas, Rio e Brasília, aqui presente neste canal, o que rola na Geronto, falando hoje sobre cuidados. Vamos lá. Quem é a nossa convidada especial de hoje? O nome dela é Elisa Monteiro. Eu estou aqui rolando aqui para ver e não esquecer nada dessa preciosidade que Elisa é. Elisa é administradora de empresas. Ela tem especialização em gerontologia lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ela desenvolve uma função super importante, porque ela é a diretora administrativa do ILC Brasil, Instituto de Longevidade, né, cuja o nosso grande mentor é o Alexandre Kalash, e ela atua em vários projetos, inclusive na gestão, não é, executiva do ILC. Ela, por exemplo, trabalhos com os quais ela tem familiaridade, já trabalhou e investe seus dons, sua capacidade nisso. Há uma cidade para todas as idades. Ela tem atuação em 2 décadas no trabalho do setor privado, na gestão de recursos humanos, processos administrativos e de produção. Né? Ela foi consultora na Petrobras para a gerência de recursos humanos, envolvendo administração, desenvolvimento e ambiência organizacional. Também foi responsável e é responsável por projetos de remapeamento de processos e desenvolvimento e apuração dos indicadores de gestão. Nessa altura de tanta qualificação, você pode pensar assim, nossa, o que Elisa Monteiro tem a ver com o tema que nós já anunciamos para você, que é cuidado. Calma, fica tranquilo que você vai, ao final do nosso episódio de hoje, entender isso. Mas já apresentei a Elisa e eu gostaria agora de dar boas-vindas em nome do canal. Elisa, sua primeira palavra é boas-vindas para esse povo. Gente, nós já estamos chegando nos 8.000 seguidores, né, que estão lá conosco. Queremos chegar em 8.000 logo, logo, 7.800 segundos. Isso, calma, vamos chegar lá. Mas assim, vem com a gente, não esquece de divulgar o canal. Elisa, eu queria, nessa sua primeira palavra, além de você dar as boas-vindas, falar para você o que tem a ver cuidados com a sua vida. Por que nós pensamos em conversar com você nesse primeiro episódio pós-aniversário do canal Que Rola na Geronto? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Marília, Carlos e Sérgio. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje, poder trazer um pouquinho dessa história, né? O cuidado tem a ver com a minha vida e tem a ver hoje com tudo que eu faço em relação à gerontologia, porque foi o cuidado da minha mãe que me trouxe até aqui, né? Eu acho que muitas pessoas se deparam com a situação de cuidar dos pais quando envelhecem, né? Mas eu não sei, no meu caso, eu acabei tomando um rumo diferente na vida profissional, né? Repensando a minha vida em função desse cuidado, de todo o aprendizado que eu investi, né? Invisto até hoje, e com essa mudança saí da iniciativa privada, conheci
né, o ILC, e vim até aqui, me trouxe até aqui. Muito bom. Então, você já viu que Elisa foi a cuidadora principal da mãe dela. E ela teve uma experiência única, particular, uma experiência de resignação, de investimento, de aprendizagem ao cuidar da sua mãe. E aí, para a gente começar a nossa conversa, Elisa, eu pergunto para você, na condição de filha, agora nós vamos deixar de lado a sua formação, a sua habilidade, o seu investimento, e você já disse que foi ela que te motivou a ir para os campos da gerontologia. Eu queria que você dissesse para a gente, respondesse e refletisse, se quiser contar mais o que aconteceu com a sua mãe. É Uhum. fácil cuidar de uma mãe ou da sua mãe com dependência? Ou isso tem um caráter de sacrifício? Eu tinha que fazer. Conta para a gente esse relacionamento seu com o cuidado de amor. Bom, quando a minha mãe recebeu o diagnóstico de demência, porque ela tinha Parkinson, ela estava com 72 anos, né? Receber esse diagnóstico não é fácil, né? Ela estava ainda lúcida, né, com alguns esquecimentos, com alguns sinais de que a demência se aproximava, e não foi fácil a gente imaginar o que vinha pela frente. Então, eu acho que quando a gente pensa em cuidar dos pais, ao longo da vida a gente não se prepara, a gente não pensa que um dia vai ter que cuidar dos pais, né? A gente pensa a maternidade, a gente pensa que um dia vai cuidar de filhos, mas o dia que a gente tem filhos, a gente se depara com várias necessidades, com vários desafios, e assim foi com a minha mãe, né? Quando ela apresentou os primeiros sinais de demência, e a gente começou a entender que a partir dali a vida da minha mãe mudava e de toda a família, aquilo foi um baque, né? Foi um baque, foi difícil, sim, internalizar o diagnóstico, pensar no que vinha pela frente, mas acho que a gente nem tinha dimensão do que realmente vinha, né? Então, logo depois a gente começou a entender as demandas, né, que foram surgindo, e conforme o tempo ia passando e a fragilidade aumentando, as coisas foram se tornando mais difíceis, né? Quando a gente fala em sacrifício, Marília, eu entendo, assim, sacrifício, a gente fala de renúncia, né? Um pouco enfim, de abrir mão de algumas coisas. No início, sim, né? A gente fica um pouco sacrificado porque a gente não tem uma boa gestão desse cuidado, a gente não tem ideia do impacto que isso vai ter na nossa vida e na vida da pessoa que está com demência, no caso da minha mãe. Então, exige, sim, alguns sacrifícios, exige que a gente se adapte em relação à vida social, à vida familiar, à vida financeira, à estrutura toda de um cuidado, mas, ao longo do tempo, conforme você vai se organizando, estruturando esse cuidado, eu acho que esse sacrifício, essa dificuldade, vai se tornando uma oportunidade de autoconhecimento, uma oportunidade de olhar o envelhecimento dos outros, da mãe, da sociedade e também o próprio, né? De repente, ali eu me dei conta de que eu tinha que olhar também para o meu envelhecimento, né? Então, a minha mãe era um espelho para mim. E com isso, eu fui aprender a cuidar da minha mãe, fui estudar, enfim, organizar, estruturar. Não foi fácil. No dia a dia, a realidade não é fácil. Isso que eu posso Ô, dizer. Elisa, Uhum. quanto tempo durou efetivamente desde que a sua mãe começou a precisar ou começou essa necessidade de ter você mais próxima dela? E aí eu queria que você situasse você também dentro da sua família, porque nós estamos conversando com as pessoas aqui que talvez estejam em condições semelhantes, né? Você foi escolhida para ser a cuidadora, você se apresentou. Localize esse momento. Quanto tempo durou o seu cuidado? Que lugar você tinha nessa família? Se era uma família presente? Localize isso para nós, por favor. Bom, eu sou a caçula de uma família de 7 filhos. Minha mãe teve 7 filhos, casou nova, né? E a minha mãe foi professora, gostava de dançar, tem uma história, tem um legado, né? E
No momento que ela adoeceu, eu era a pessoa mais próxima, eu sempre fui a pessoa mais próxima dela. Apesar de ter duas irmãs que moravam com ela, nessa hora, as minhas irmãs estavam trabalhando, algumas pessoas não conseguiam dar conta do cuidado, então não foi a gente não conversou sobre isso, né? Eu acabei pedindo para cuidar da minha mãe. Eu cuidava até então, ela estava na casa dela, o cuidado ainda era um cuidado que tinha poucas demandas, né? Mas conforme o tempo foi avançando, a necessidade foi aumentando. A minha mãe, ela teve uma queda. Logo, ela teve o diagnóstico em 2005, que foi no momento em que eu tive meu filho, caçula, né? E foi quando a gente percebeu, foi o momento em que eu percebi que a situação estava se agravando, porque a minha mãe não participou desse momento comigo, não foi ao hospital, não foi me visitar logo quando eu cheguei, então eu comecei a perceber que alguma coisa estava de fato acontecendo. E aí foi que a gente percebeu que tinha que estar mais próxima dela e que as coisas ali iam começar a complicar. E de fato foi. Um pouquinho mais à frente, a minha mãe teve uma queda, quebrou o fêmur, e assim a demência teve um agravamento muito grande. Naquele momento ali, houve um avanço, e aí eu comecei a entender que a minha mãe não tinha mais condição de ficar sozinha. Né? O apartamento que ela morava não tinha elevador, ela não tinha mais condição de subir e descer, a demência tinha se agravado, ela estava começando a ter necessidades de apoio para a vida diária, então aí eu trouxe a minha mãe para morar comigo. E ali eu ainda não tinha, assim, um pouco noção do que vinha pela frente, né? Mas, enfim, a minha mãe começou a precisar de cuidados, de cuidadora, de equipe multidisciplinar, e a gente teve que, a partir daí, pensar o cuidado de uma forma diferente, mais estruturada. Para isso, a gente teve que, enquanto família, né, ficou um pouco da sobrecarga, porque veio o cuidado todo para minha mão, né? Eu digo que nem todo mundo está preparado para lidar com cuidado, e então eu tive um suporte muito grande na época do meu marido, dos meus filhos, mas a gente precisou adequar a casa, a estrutura de cuidado com cuidadores, conforme as necessidades da minha mãe aumentavam. A gente tinha que adequar as demandas do cuidado, por exemplo, no início ela tinha cuidador em horário comercial 5 dias por semana, não tinha final de semana. Com o passar do tempo, a gente teve que aumentar para plantões de 12 horas, depois para plantões de 24, né? De 5 dias a gente passou para 7 dias por semana. Então, conforme aumentava a progressão da doença, aumentavam as demandas de cuidado. Não digo que aumentava o sacrifício, mas a gente necessitava de uma estrutura naquele momento, e estruturar o cuidado não é simples, porque você tem que dispor de vários recursos, né? Recursos financeiros, recursos humanos, né? Eu precisei mudar de apartamento, né? A gente tinha uma lista de materiais que a gente precisava estar suprindo para ela, né? E remédios, enfim. Isso tudo era uma novidade. Eu, como administradora, Eu creio que acabei deu uma estruturando essa questão do... Travou? Travou, mas pode continuar o raciocínio. Por favor, você estava eu como administradora. Isso, acabei estruturando o cuidado dessa forma, com planilhas, com compras, estoque, recursos humanos, pagamentos. É uma estrutura muito grande de cuidado que você tem que se organizar, né, de dinheiro, lógico, para poder suprir isso tudo, e chega um ponto em que você precisa conhecer quais são seus direitos, né? Então, eu fui pesquisar, eu fui estudar muito de onde eu poderia obter certas coisas do governo, né? Porque é muito fácil
dizer que o cuidado é da família, é parte do Estado, da sociedade, assim, pode fazer, mas queria saber qual era a parcela de responsabilidade do Estado, né, do governo, enfim, da família, e para poder ajustar esse cuidado. Tudo bem. Elisa, mais uma vez a Marília já falou, mas eu digo que é um imenso prazer ter você aqui falando de um assunto fundamental para todos nós, né? Quem vai cuidar de mim, por exemplo, na velhice, né? E você está citando, aliás, esse seu depoimento é importantíssimo. Essa sua última fala, dizendo que vocês eram 7 irmãos, né? Mas você está dizendo qual é a responsabilidade do Estado. Então, eu queria te fazer uma pergunta que talvez complemente e na sua resposta você possa puxar a responsabilidade de outros entes, né? Você considera que é uma obrigação dos filhos cuidarem dos Então, pais para na vocês, velhice? Não entendeu? Você considera que é uma obrigação dos filhos cuidar dos pais na velhice? a conexão está falhando, Sérgio, eu não ouvi a sua pergunta, Você considera que é uma obrigação dos filhos cuidarem dos pais na velhice? e eu não sei se é o meu aqui. Eu estou achando que é o seu. Você considera que é uma obrigação dos filhos cuidarem dos pais na velhice? Sérgio, a Constituição diz, né, no artigo 229, né, que é Eu creio que responsabilidade, né, dos filhos. Elisa, não sei se você consegue nos ouvir, mas a sua conexão tá pipocando. A gente, vamos dar um tempinho, né, Sérgio e Carlos, para ela tentar corrigir, porque nós três estamos nos ouvindo bem, não é verdade? Sim, então é a dela. Eu tirei o Wi-Fi porque aqui está Ah, chovendo, estão tendo alguns pequenos picos de luz, então eu acho que a minha internet está intermitente. Eu acabei colocando no 4G, então foi até bom eu estar aqui no celular. Desculpa, gente, se vocês quiserem recomeçar, não tem problema. Não, eu tinha perguntado se você considera uma obrigação dos filhos cuidarem dos pais na velhice, né? É, Era em cima da sua fala de que o Estado também precisaria, né? exatamente, porque a Constituição, no artigo 229, ela diz que é dever, né, da família, né, cuidar dos pais, né, no momento de assisti-los na falta, né, na carência, na necessidade, enfim. E eu acho que o Estado faz muito pouco, ele acaba jogando essa responsabilidade. Eu acho, sim, que os filhos têm que cuidar dos pais, devem cuidar, não necessariamente em casa, né, mas da maneira que lhes for possível, né, pode se institucionalizar ou cuidar em casa. As duas maneiras, eu acho que, ou seja ela qual for, o importante é garantir o cuidado e a dignidade da pessoa que precisa desse cuidado, né? Então, eu vejo isso, assim. Os filhos, sim, têm que cuidar, alguém tem que cuidar. E eu acho que a relação de cuidado é uma relação de solidariedade. Quando a gente fala de solidariedade, Sérgio, eu penso numa solidariedade geral parental, como você tem a solidariedade conjugal, a solidariedade de pais com filhos, filhos com pais, avós com netos, né? Eu acho que é uma solidariedade parental que não está vinculada nem só a sangue, mas assim, de cuidado mesmo, de respeito e dignidade à pessoa humana. Elisa, Elisa, é, muito obrigado. oi, oi, você está me ouvindo? Ainda. Tá. Elisa, você falou, né, que de alguns desafios, né, e você até já colocou algumas dificuldades, né, no atendimento, né, desse cuidado, né, com a pessoa que está demenciada, que está acamada, enfim, né.
Mas eu queria que você falasse assim, especificasse mais que desafios são esses, né? São só esses desafios? Você colocou a questão você colocou a questão da financeira, né? Você colocou a questão de recursos humanos, mas que outros desafios, né? Por exemplo, a questão emocional, como é que fica, né? É, Você, dentro de uma família, como é que fica a estrutura dessa família, né? Você falou que é a filha caçula, mas você assumiu o cuidado, né? E aí como fica a relação com o restante da família, né? Como é que você, sendo filha, que tinha proximidade maior com ela, vendo esse quadro se agravando? Então, assim, que desafios são esses, né? Além dos desafios já feitos, já citados por você, né? Que são os desafios financeiros e de recursos humanos, que outros, né? Não só de recursos humanos, também de alterar a sua casa, né? Remodelar a sua casa. Esses outros desafios, quais são? Como é que foi para você? Então, Carlos, assim, são muitas mudanças, né? Então, é uma mudança, quando você vai cuidar de alguém, você não está preparado, você nunca pensou, de repente você se depara com N necessidade. Então, a mudança no meu caso, eu precisei ir para um apartamento maior, porque eu não tinha onde acomodar a minha mãe. Nesse apartamento maior, eu precisei adaptar alguns locais, adaptar o quarto, adaptar o banheiro. Na hora de comprar o apartamento, eu já tive que pensar em situações de emergência, como que eu retiraria minha mãe, que estava numa cadeira de rodas. Então, eu optei por um apartamento no primeiro andar. Eu tinha que ver se cadeiras de roda cabiam no elevador, se passavam pelas portas. Então, assim, é um olhar completamente diferente que eu nunca tive. Então, eu acho que isso já muda por completo a tua visão, né, de cuidado para frente, né? Eu nunca tinha pensado isso na minha vida, né? Como que eu ia dar banho na minha mãe, como que eu ia ser o acesso dela ao banheiro, qual tipo de cama que ela precisava. Então, quando eu mencionei recurso financeiro, o recurso financeiro era para poder proporcionar tudo isso, né? Essa parte de mudança de logística, de adaptação de moradia, vamos dizer assim, de adaptação de acessos. Então, eu precisava de um carro que coubesse minha mãe, que eu conseguisse levar ela para o médico, né? Ou mudar a questão da gestão, até o ponto que o médico passou a vir na minha casa. Isso tudo isso tem um impacto na rotina, nas finanças, né? E quando eu falo de recursos humanos, né? Humanos, eu estou falando de família, que são as pessoas, a rede de apoio que você tem, as cuidadoras que você tem que contratar ao longo do tempo, você tem que formar uma equipe. Isso é extremamente difícil, eu posso dizer que talvez esse tenha sido o maior desafio, né? Encontrar a equipe certa, as pessoas certas, e que critérios me faziam escolher essas pessoas. Então, eu errei muito, né? A minha mãe foi vítima de violência, né? Violência física, violência psicológica, negligência, né, por parte de vários cuidadores, até eu entender que, vamos dizer assim, o grande diferencial para as pessoas que cuidam é exatamente ter essa visão mais humana do cuidado, ter esse olhar mais empático para a história de vida que a minha mãe tinha, né, e as pessoas olharem para ela como uma pessoa que teve uma história, que não era simplesmente aquela paciente. Então, a gente fazia questão de, no cuidado e no treinamento, dizer: olha, a minha mãe foi uma professora que teve 7 filhos, que é uma pessoa que adora dançar, que foi ciclista e subia ao Alto da Boa Vista, você que é carioca sabe bem, era uma dançarina de valsa, dançava com o irmão. A gente precisa trazer essa história para eu não transformar minha mãe simplesmente naquela pessoa com demência que está ali no quarto, né, e que está sendo cuidada e que eu preciso estruturar uma rotina. Não era só isso. Então, essa rede de apoio, porque muitas vezes a família te falta, para mim foram essas cuidadoras, né? Então, formar essa equipe, integrar essa equipe e confiar nessa equipe, confiar o cuidado à minha mãe, assim como você confia um filho a alguém, a uma escola, a uma instituição,
Isso, para mim, foi o mais difícil. E a partir do momento que eu consegui consolidar essa equipe, estruturar, e foi a equipe que ficou ao longo de 5 anos, então, aí sim, eu consegui usufruir do lado bom do cuidado. Aí sim, eu consegui ver oportunidades interessantes nesse cuidado, que foi uma especialização em gerontologia, que foi poder estar perto da minha mãe todos os dias e acompanhar ela todos os dias, de uma forma menos estressante que só vendo rotina e cuidando e comprando remédio. Não, de eu poder sentar com ela, de eu ter a, o equilíbrio emocional, né, para poder estar ali. Quando você fala de equilíbrio emocional, é uma coisa porque você está lidando com a pessoa que te cuidou, uma pessoa de relação de afeto muito grande, um vínculo afetivo muito grande, e aí você tem que estar bem, porque além do cuidado dela, eu tinha uma família, né? Eu, casada, 3 filhos, uma sobrinha morando comigo, então eu tinha que dar conta disso tudo. Meu filho era pequeno, meu filho caçula, que é temporão, ele estava, quando a minha mãe começou no processo demencial, foi quando ele nasceu. E quando o processo se agravou, ele estava com 5 anos, então ele também demandava muitos cuidados, né? Um olhar atento, minhas filhas eram adolescentes, também tinham um outro olhar, e eu estava extremamente abalada no início. Eu passei uns 2 anos até estruturar tudo isso, muito abalada, tendo que me segurar emocionalmente, tendo que ter um apoio profissional, inclusive, né, fazer terapia, ter um suporte, para entender, né, qual era o meu papel, qual era o papel da minha família, se não havia um papel da minha família naquele momento, seja por dificuldade, seja por não por opção, por escolha, eu tinha que lidar com aquilo, né? Eles iam continuar sendo a minha família e eu precisava assumir certas responsabilidades e foi a hora que eu falei, bom, eu vou agir como se fosse filha única, eu não vou criar expectativas em cima de ninguém e a partir daí a coisa começou a fluir, né? E ainda que houvesse ali um esgarçamento do tecido social, que eu digo que houve, né? Eu passei também a entender e a compreender que muitas pessoas não conseguem, nem sempre elas não querem, elas não conseguem. Então, para essas pessoas que não conseguem lidar pessoalmente com essa questão, porque não é fácil, não é simples, que elas possam, de alguma forma, contribuir, encontrar uma forma de contribuir. Então, quem não pode contribuir estando presencialmente, que contribua financeiramente, que contribua de alguma forma, que em vez de apoiar o cuidado em si, apoie quem cuida, que também precisa, né? Então, essa dinâmica, só que quando você está no olho do furacão, essa dinâmica precisa se estabelecer, e não é fácil. Mas, no fundo, comigo aconteceu, né? Todo mundo encontrou um meio, né, de alguma forma, no final, de contribuir. Eu acho que pude proporcionar para minha mãe o cuidado mais digno, dentro de todas as condições, e isso era pacífico e virou referência para muitos familiares, para muitos amigos, e foi até engraçado, porque as pessoas me ligavam pedindo orientação de tudo, orientação sobre indicação de cuidadores, indicação de profissionais, indicação de lojas para comprar, indicação de como institucionalizar, indicação de como judicializar, inclusive, porque muitas coisas eu não consegui fazer por recursos próprios, minha mãe era professora do município aposentada, então o recurso dela era muito pequeno. Então, o que ela ganhava era completamente insuficiente para o cuidado dela. Então, muitas coisas eu entrei com a Defensoria Pública e a gente conseguiu, em caráter liminar, inclusive pelo plano de saúde, pelo Estado, medicações, suplementos, enfim, todo o recurso que ela precisava. Então, foi um grande aprendizado, né, e uma luta, uma guerra, mas que eu tenho certeza que foi uma vitória ao final, né, por ver tudo que eu pude proporcionar para ela ao longo desses 7 anos que ela ficou comigo, quase 8. Sérgio, você pode fazer a pergunta de número 5? Creio que Carlos, passe para a gente a quinta, por favor.
Solta o som, Carlos. Ah, então vamos lá. Eu faço uma pergunta que é assim, Elisa, você falou alguma coisa, né, assim, de ganho, né, de nessa questão do cuidar, né, com todos esses desafios que você colocou e a gente vê que não são poucos, né, e se a gente pensar numa população brasileira, né, que uma grande parte não vai ter esse recurso financeiro, né? A gente vai precisar de outros apoios, enfim, mas isso é uma coisa que a gente vai falar com você mais para frente. Mas assim, você esbarrou um pouco nisso, né? Quando você disse assim, depois que você conseguiu é, estabilizar, né, a tua equipe, né, de cuidado, de cuidadores, que não é fácil, é um grande desafio, né? É um grande desafio. Eu, Marília e Sérgio, a gente trabalha numa organização que o foco é o treinamento, né, de cuidadores, né, a formação de cuidadores de pessoas idosas. Então, assim, é essa dificuldade. Mas é assim, depois de passar tudo isso, estruturar a sua casa, trocar o carro, né, pensar em que apartamento você compra, enfim, tudo isso que você citou, eu vou te perguntar, existe algum prazer em exercer esse cuidado, mesmo com essas dificuldades todas que você citou, que não são poucas, né? Você falou que depois que estabilizou tudo, teve um prazer. Fala um pouco disso para a gente, que é esse prazer do cuidar? Bom, eu posso dizer que são prazeres, né, de cuidar, tem vários, né? Eu acho que o primeiro de todos é aquela sensação de dever cumprido, né? De você saber que você está garantindo a dignidade dessa pessoa no momento que ela envelhece e que ela está fragilizada, né? Que é um envelhecimento com uma doença progressiva, uma doença incurável, uma pessoa que você não tem muito o que esperar de volta, que é diferente de uma criança, quando você cuida, você tem os prazeres do desenvolvimento, ali não, ali é o contrário. Você vê a pessoa morrendo todo dia um pouquinho. Então, o meu prazer era justamente quando a geriatra ia visitar minha mãe em casa e ela dizia que a pele da minha mãe estava maravilhosa porque estava super hidratada, porque a gente cuidava, porque a minha mãe não tinha uma úlcera de pressão, porque a gente fazia mudança de decúbito de 2 em 2 horas, a gente aprendeu que a gente não podia deixá-la em uma posição só, que a gente precisava estimular. O prazer de ouvir da geriatra dela, quando ela teve uma indicação de fazer a GPT, né, para se alimentar via sonda, e eu perguntar, tem outro recurso? Era isso que você faria se fosse sua mãe? E ela, não, eu tentaria de outras formas. E aí a gente conseguiu uma super fonoaudióloga que fez um trabalho estimulando com mel, com tantas coisas, e a minha mãe voltou a comer, e na época minha mãe já pesava 35 quilos, ela engordou 5, apenas com estímulo. Então, você saber que você está ali garantindo o melhor para ela, isso é um prazer imensurável, né? Você não consegue nem imaginar. O outro prazer é o da convivência, né? Eu tive a oportunidade de conviver com a minha mãe, de passar tempo. Eu sou filha caçula, então eu fui a que curti menos a minha mãe, né? A minha mãe, eu estava com 40, 40 e poucos anos, 42 anos, minha mãe já estava com a demência avançada, então estar com ela todo dia, né, poder olhar para ela todo dia, acompanhar nesse momento, para mim foi um prazer muito grande. Minha mãe foi uma super mulher, uma grande mulher, uma excelente profissional. Minha mãe criou 7 filhos, educou maravilhosamente bem. Minha mãe foi uma super avó, sabe? Meus filhos têm uma paixão por ela, tanto que eu tenho uma neta que leva o nome dela, que é Lúcia, como ela. Então, assim, o legado da minha mãe é muito grande. Então, o prazer de estar com ela todos os dias e desfrutar de uma coisa que é muito importante, Carlos, assim, a minha mãe tinha pequenos lapsos de lucidez no meio desse processo demencial. Então, normalmente ela me chamava de mãe, ela não me reconhecia mais, ela não reconhecia mais ninguém,
mas tinham dias específicos em que eu chegava do trabalho, passava no quarto dela, eu sempre passava, era o primeiro quarto, então quando eu chegava era o primeiro lugar que eu entrava, e aí eu olhava para ela e às vezes daquele olharzinho parado ali, ela olhava para mim e sorria. Aquilo ali eu já ganhava o meu dia, sabe? E às vezes ela olhava para mim e falava, oi, filha. E ali eu rezava por aqueles 5 segundos de lucidez ali, porque aquilo me dava uma saudade, era um momento. Então, a oportunidade de vivenciar isso, ainda que fossem pequenos segundos, para mim era um prazer incrível, incrível. Né? Eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de cuidar dela. Se eu pudesse, faria tudo de novo. Né? Talvez fizesse melhor hoje com o conhecimento que eu tenho e com tudo que eu aprendi, até trabalhando com o doutor Alexandre Kalash, trabalhando na área de gerontologia, participando de tantos projetos. Então, mas assim, dentro do meu conhecimento na época, eu tenho certeza que eu pude fazer o melhor por ela e esse era o maior prazer que eu tinha, de saber que ela estava super bem cuidada. Então, é um prazer muito grande de você ver que aquela pessoa, naquelas condições, está tendo o melhor que ela pode. Ela tinha um quarto, ela tinha cuidador 24 horas, ela passeava todo dia, ela tinha uma boa alimentação. E quando eu comecei a entender que os meus recursos financeiros não eram suficientes, Carlos, e isso vale para muita gente, porque é caro, cuidar precisa de estrutura, cuidado precisa de, enfim, de muitas coisas. E eu comecei a pesquisar exatamente onde eu podia e como eu podia conseguir esses recursos. Então, eu acho que aí vem, sim, um papel que o Estado tem que aprofundar e aprimorar, né? Porque senão fica uma sobrecarga muito grande só para a família. E, e eu tive que usar, eu aprendi, né, a usar a meu favor a justiça para garantir que o Estado cumprisse seu papel. Não foi simples, não foi fácil. Tá? Não foram processos simples, foram processos que depois que a minha mãe já tinha falecido, o Estado ainda estava recorrendo. Então, assim, o Estado tem um dever de fazer, ele não faz. Você judicializa, aí ele cumpre, mas ele recorre daquela decisão de fazer o que é obrigatório fazer, o que não deveria nem haver um processo para isso. Então, Exatamente. é uma loucura na minha cabeça imaginar que a gente tem um direito, que a gente precisa judicializar para conseguir que o Estado cumpra o seu dever, né? E ainda assim ele recorre disso. Então, assim, é muito doido, mas ainda assim a gente entrou nessa guerra e a gente conseguiu muitas coisas, não tudo, mas a gente conseguiu bastante coisa. É muito Elisa, bom você falar isso, porque assim, para as pessoas que não têm esse recurso, muitas vezes nem no começo do cuidado, né? Para elas saberem que elas têm direitos e que elas têm que ir atrás, né? Procurar uma defensoria pública, Ministério Público, enfim, algum recurso que leve a, a, ao Estado exercer esse papel que também é dele, né? Exatamente. Exatamente. A minha mãe, quando a minha mãe era professora do município, e na prefeitura do Rio de Janeiro, eles tinham um plano de saúde vinculado à prefeitura. Você faz uma opção com desconto em folha, e era um plano simples, básico, mas garantiu muitas coisas para minha mãe. Só que na época que ela começou a ficar num estágio mais avançado da demência, eles diziam que a minha mãe não tinha os critérios elegíveis para atendimento domiciliar, né? E a minha mãe não andava, minha mãe não falava, minha mãe não comia, minha mãe já não fazia mais nada sozinha, né? Na fase mais avançada. E ainda assim, a médica do atendimento telefônico disse: não, a sua mãe não tem os critérios. Eu falei: mas você não veio aqui ver, né? Então, assim, se você não briga, né? Infelizmente, você não consegue aquilo que você tem direito, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, é saber, e eu acho que muitas pessoas não sabem aquilo que lhe é direito. Com relação ao Estado, eu fui na Defensoria Pública, até porque o salário da minha mãe com as contas não eram compatíveis com tudo que ela precisava, e a gente entrou no plantão judiciário, né? E eu consegui em caráter liminar. Eu lembro que foi na véspera do Natal que chegou uma ambulância na minha casa, né, com todos os médicos do plano e mais uma pessoa do Estado para deferir
a medicação que ela precisava, que o Estado podia garantir, os suplementos, enfim. Então, foi um presentão de Natal, assim. Elisa, você cuidou da sua mãe e é uma coisa, essa sua história é muito significativa para muita gente, mesmo porque vocês ainda eram 7 filhos e daqui para frente essa família tão grande não haverá. Mas é uma coisa importante até para dizer para as pessoas, você está contando muito da sua saga, da sua luta, do que você em especial, precisou abrir mão na sua vida para cuidar. O quê? Olha, Sérgio, eu abri mão de, eu posso dizer que foi abrir mão de algumas coisas temporariamente, né? Eu trabalhava, então eu acho que a coisa que a gente mais precisa nesse momento de cuidar é disponibilidade, é tempo, né? Então, gerir esse tempo com filho, com trabalho, com vida profissional, com cuidado, né? E com tantas demandas, eu abri mão um pouco de mim nesse momento da minha vida profissional também. Então, eu não deixei de trabalhar, mas eu deixei de me capacitar, talvez. Mas foi por um período, posso dizer que curto, porque, como eu falei, no momento que eu me estruturei, que eu consegui estruturar isso tudo, a minha rotina voltou ao normal. E aí, sim, eu continuei trabalhando, eu continuei tendo tempo para os meus filhos, foi quando eu entrei numa especialização, né, e para aprofundar todo esse conhecimento que eu estava me apaixonando, né, pelo cuidado. Então, no início foi muito difícil. No início, eu posso até falar de uma questão pessoal. Eu engordei 20 quilos na época, porque eu acho que eu tive que abrir mão de mim, né? Naquele momento ali, eu não podia deixar de olhar meus filhos, deixar de trabalhar por conta dos recursos, então eu me negligenciei um pouco, né? Até entender um pouco mais lá na frente de que se eu não me cuidasse, eu não teria capacidade de cuidar de ninguém. E eu não poderia esperar que alguém fizesse isso por mim, a não ser eu mesmo. Então, no início, eu esperava da família, eu esperava dos irmãos, eu esperava do marido, até que, com a ajuda profissional, eu consegui entender, né? E ver que eu preciso me fortalecer, eu preciso pensar em mim, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso respirar, eu preciso de um tempo para mim também, para eu poder cuidar de tudo que eu preciso cuidar. E aí as coisas começaram a se encaixar, né? Então, do que eu abri mão de algum tempo, né? Até entender que tempo é valor, tempo é necessário, tempo para todo mundo, inclusive para mim. Então, acho que isso foi o mais importante, foi um grande aprendizado, né? Porque cuidar demanda tempo. É E verdade, Elise, é verdade. Olha, esse seu depoimento, essa sua história, eu acho que vai ser exemplo e deve ser um exemplo para muitas pessoas. Muito obrigado. Não sei, você quer falar mais alguma coisa? Eu não sei se eu te cortei. não, eu que agradeço, eu fico extremamente honrada de poder trazer um pouquinho dessa história, desse mais um legado, né, da minha mãe, que é poder inspirar algumas pessoas, dizer que é possível estruturar um cuidado, mas que a gente precisa ainda lutar muito por uma política de cuidado, né, que envolva o Estado, que existem leis, mas poucas são realmente cumpridas. Então, que exista uma política de cuidado que possa amparar as famílias, principalmente aquelas que menos têm condição de cuidar dos seus entes e que cada vez vão existir mais. Perfeito. Elisa, nossa, você é muito bom te ouvir, a sua serenidade, a lucidez, eu acho muito bom. E a gente já chegou ao final do nosso programa e eu estou vendo aqui atrás de você tem um mural de fotos, né? Eu ia te perguntar o nome da sua mãe, mas você já falou que ela se chama Lúcia e tem até uma neta que já leva o nome dela. Por acaso ela está representada nessas fotos aí? Se tiver, mostre ela para a gente ter uma proximidade com ela. Não, ela não está aqui, porque essas fotos são das minhas filhas, que, na verdade,
a diferença de idade das minhas filhas mais velhas é a mesma diferença de idade das minhas netas. Então, se eu Sim, pego das minhas no passado e das minhas netas, é quase a mesma coisa. tá Assim, até o bom. físico. Aqui estão representadas minhas filhas, e aqui eu acho que eu consigo mostrar uma foto É, da minha mãe, ó, isso. Ah, agora é perfeito. da minha Dona mãe, Lúcia, Dona Lúcia, com a minha filha Gabriela, que trabalha comigo no ILC, tá e bom. mãe da Lúcia, a minha neta. Perfeito, que coisa bonita. E eu vou terminar te fazendo umas perguntas assim, resposta objetiva. Você vai dizer só o que é. Primeiro, cuidar é. Solidariedade. Minha mãe foi. Um exemplo, uma referência. O nome de uma cuidadora ou de um cuidador que te ajudou muito neste processo aí de cuidado à sua mãe. Nome. Um, se você quiser falar dois, também pode. Neuda, na verdade eu tenho quatro, mas é Tá bom. Neuda, Beth, Rosilda e Sandra. Dessa forma, você homenageia essas pessoas que também profissionalmente cuidam, né? A velhice é. Um privilégio. Então é isso. Eu queria que agora você fizesse as suas considerações finais e nós vamos encerrar o nosso episódio que tratou de uma experiência de cuidado de uma filha e que certamente colaborará, ajudará muito a você que está passando por essa situação, que conhece alguém que está passando. E assim, Elisa, de tudo que você falou, não foi abrir mão da sua vida, mas de um pedaço desse tempo fazendo com a solidariedade, com o cuidado. Perfeito. Suas palavras finais. Eu agradeço muito, viu, o convite de vocês. É muito importante falar de cuidado, né? As pessoas cada vez mais vão se deparar com esse cuidado. Eu acho que a minha experiência é uma experiência simples e é a experiência de muitos, né? Em várias situações. No caso da minha mãe foi demência, mas o meu ex-sogro ele teve também um problema, uma sequela neurológica por conta de uma parada cardiorrespiratória. Então, tem várias situações em que a gente vai ter que cuidar de um ente querido, pode ser uma pessoa que tem câncer, enfim. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando por isso nesse momento. Então, cuidar a gente. Eu não gostaria de romantizar o cuidado, porque às vezes as pessoas falam do cuidado como se fosse algo magnífico. Não, não é simples, não é fácil, mas se você estrutura e se você tem justamente os recursos que são necessários, advindos de onde vierem, de onde você conseguir, então sim, a vida segue, você consegue proporcionar o melhor, e eu acho que é isso, que a gente precisa só saber. Onde estão esses direitos para que a gente possa promover um cuidado digno para todo mundo? Perfeito. E esse é o canal que rola na Geronto, que se despede deste episódio que tratou de cuidados e a experiência de uma filha no compromisso do cuidado de sua mãe. Não sei se Carlos e Sérgio querem falar alguma coisa e eu abro a palavra a eles. Eu queria, em nome do canal, agradecer a Elisa Monteiro por depoimento que ela fez corajoso de contar a trajetória dela no cuidado à sua mãe e dizer para você, Elisa, que você tem mesmo uma trajetória bonita e que serve de exemplo para muitos e muitos brasileiros e brasileiras que neste momento precisam estar cuidando de algum ente querido. E também dizer para o Estado brasileiro, você já até mencionou, Elisa, mas eu queria aproveitar para dizer para o Estado brasileiro que ele não pode se omitir no cuidado. E há uma grande omissão do Estado brasileiro em proporcionar cuidado, ainda mais hoje, para famílias que ou não têm os recursos necessários ou que não têm mais família. E, portanto, Elisa, seu depoimento é fundamental para a gente pensar numa política nacional de cuidados que dê respeito
e dignidade para as pessoas, como a gente sente no seu depoimento, que foram as coisas que você conseguiu dar à sua mãe. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Elisa, eu sigo as palavras do Sérgio. Queria muito agradecer a você. Foi um relato corajoso, foi um relato emocionante, né, que você trouxe para nós. E ressaltar uma coisa que você falou, assim, mais ou menos no meio da sua fala, que é a questão do cuidado pessoal, né? Para gente, porque muitas vezes as pessoas acham que isso é egoísmo, né? Eu estou cuidando da minha mãe e aí eu vou para academia, eu estou cuidando da minha mãe e eu vou ao cinema, né? Então, saber que se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar do outro, pelo menos com a qualidade que se espera, né? Porque você adoece. Porque, como você disse, o cuidado ele exige muito, né? Então, se você não se cuida, você não tem condições de cuidar desse outro, né? Então, assim, falando em termos, o Sérgio falou da questão do Estado, né? Do Estado cumprir o seu papel. A gente teve já aqui no canal 2 exemplos, né, de programas muito importantes, que um é o programa acompanhante de idosos em São Paulo, que Marília, Sérgio e eu tivemos o enorme prazer de trabalhar e implantar isso em São Paulo, e o outro que eu, infelizmente, não recordo o nome em Belo Horizonte, se vocês recordarem, Marília e Sérgio, eu não Melhor lembro. cuidado. Melhor cuidar, né? Em Belo Horizonte, que é muito parecido com o programa acompanhante de idosos e que tem todo um papel de ajudar nesse sentido, até que você falou, por exemplo, de judicializar, o próprio programa pode ajudar nisso, entendeu? Orientar a pessoa no que ela tem direito, porque as pessoas às vezes nem sabem que ela tem esse direito, às vezes não, na maioria das vezes elas nem sabem que ela tem esse direito. Então, esses programas ele ajudam e incentivam essas pessoas a irem, eles cuidam dos cuidadores. Então, assim, deixando aqui também um apelo, né, para que esses programas sejam programas não só pontuais, né, Locais. um em São Paulo e um em Belo Horizonte, mas que eles sejam políticas nacionais de cuidado, né, para que a gente possa ter isso aí em todo o município, esse suporte às pessoas que cuidam. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, Elisa, foi muito bom. Nossa, muito bom, gente. O canal que rola na Geronto, isso e muito mais. Fique conosco, nos acompanhe, divulgue. A gente sempre fala isso. Toca o sininho lá, não é? Quando você assistir um episódio só, não fica só num. Inscreva-se, porque cada vez que nós atualizarmos o canal, você vai receber uma mensagem. Elisa, querida, beijo. Muito obrigada. Obrigada, Minas. Obrigado, Rio. Obrigado, Brasília. E eu, aqui de São Paulo, falando hoje de Presidente Prudente. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Elisa.